E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui nas nossas aulas virtuais para continuar aprendendo um pouco mais sobre a Terra e o Universo. Então começamos semana passada com a atividade relativa a como nós conhecemos o Universo, como nós podemos observar o Universo, que foi a primeira atividade, né? A segunda atividade falava sobre a conectividade e a astronomia, né? Que é a atividade sobre os satélites, que a gente vai conversar daqui a pouco. E para essa semana a gente vai ter mais, avançando ainda no assunto, estudaremos um pouco mais sobre as diferentes concepções pelas quais o ser humano passou ao longo da sua história para enxergar o mundo, enxergar as respostas relativas à origem do mundo, né, como ele foi criado, como ele surgiu. E semana que vem a gente vai aprofundar um pouquinho mais ainda sobre o Big Bang, que é inclusive um dos temas da aula de hoje, né? Então, semana que vem a gente vai pegar esse Big Bang e vai expandir um pouco mais, aprofundar um pouco mais ainda nessa questão. Bom, então, para a atividade da semana passada, a primeira delas, a gente falou sobre como nós conhecemos o universo, né? Então eu coloquei dois vídeos ali para inspirar a gente, para vocês poderem conhecer um pouco mais da escala do universo, né? Desde o muito pequeno até o muito grande, né? Passando ali de partículas subatômicas, átomos, moléculas, vírus, bactérias e até o muito grande, como planetas, sistemas estelares, galáxias e aglomerados de galáxias e tudo mais, né? Bom, então a pergunta ali era como que nós conseguimos conhecer isso? Como que o ser humano consegue saber essas coisas, sendo que os nossos olhos, nossos sentidos conseguem captar só uma pequena parte disso aí, né? E muita gente respondeu corretamente de que a gente usa tecnologia, a gente usa formas diversas para a gente poder ampliar os nossos sentidos através de telescópios, microscópios, radiotelescópios, para a gente poder captar coisas que os nossos sentidos não conseguem e transformar isso em informações para a gente conseguir conhecer melhor o universo, né? Bom, então, através desse conhecimento a gente consegue ampliar os nossos horizontes, né? E isso leva à segunda atividade, que é sobre a conectividade e a astronomia. Nesse artigo a gente começou a ver um pouquinho esse cachorro aí. Pausa. Então, na segunda atividade, conectividade e astronomia, a gente focou em como a constelação de satélites Starlink, né, que visa conectar melhor o ser humano através da rede, né, de computadores e celulares, trocando aí as informações entre as pessoas, como que ela tem causado problemas para a astronomia, né? Então é um conflito de interesses ali. Então qual que era a ideia do artigo? Que esses satélites, apesar de serem muito úteis, eles acabam interferindo na astronomia, pois eles, passando pelo céu, brilham, né, e acabam confundindo os observatórios astronômicos. Inclusive, se você procurar no céu aí esses dias de céu limpo, você pode conseguir ver esses trenzinhos de satélites passando, né? Eles parecem várias estrelinhas andando em linha reta, assim, um atrás do outro, né? É bem interessante. Se você não viu ainda, dê uma olhada aqui. Outro dia eu vi lá, é bem interessante. Então, vocês leram esse texto e eu pedi para vocês responderem algumas perguntas ali através de um formulário, né? Então vamos dar uma olhada nessas perguntas para ver o que vocês responderam, se tirar algumas dúvidas e tudo mais. Então a primeira pergunta é a relação dessa interferência dos satélites com a poluição luminosa, né? Então o que é a poluição luminosa? Quando você está numa cidade, num lugar onde tem bastante poste, bastante luz das casas, essa luz ela acaba atrapalhando a nossa capacidade de ver objetos com pouco brilho, já que o nosso olho não consegue se acostumar com a escuridão, né, já que está tudo muito claro, e a gente consegue enxergar apenas estrelas e objetos no céu que são muito brilhantes, aqueles menos brilhantes a gente não consegue. Os telescópios sofrem de um efeito semelhante, apesar deles não serem exatamente igual ao nosso olho, eles também, o ruído de muita luz ao redor acaba atrapalhando a sensibilidade deles e eles não conseguem captar então com precisão objetos muito pouco brilhantes. E é exatamente isso que esses satélites fazem, eles acabam colocando um monte de objetos que são brilhosos no céu, já que eles refletem a luz do Sol, né? E atravessando ali pelo céu, eles podem passar na frente de alguma estrela, de algum objeto que algum telescópio está observando e causar uma interferência na observação, né? Além disso, na segunda questão ali, ele traz a questão das ondas de rádio, porque além de aparecer como estrelinhas no céu, esses satélites também eles emitem ondas de rádio para se comunicar aqui com a Terra, né? Afinal, como que ele vai passar a internet aqui para a Terra sem essa comunicação? Então, ao usar essas ondas de rádio, ele acaba também poluindo a atmosfera com ondas de rádio, né? E essas ondas de rádio são utilizadas por radiotelescópios, que são aquelas, parecem umas antenas parabólicas, né, gigantes, que captam ondas de rádio vindas de estrelas, vindas de buracos negros, de quasares, para conseguir informações sobre esses objetos. Então essas ondas de rádio
podem se confundir com as ondas dos satélites e acabar gerando aí uma interferência na observação, né? Então, ou seja, tem pontos positivos e pontos negativos, né, que foi a terceira pergunta. Pontos positivos dos satélites, né, melhorar a comunicação, né, avançar a tecnologia, ou seja, nós estamos construindo e melhorando ainda mais, né, para no futuro a gente poder fazer talvez, né, internet de graça e livre para todo mundo bem mais rápido, né? Só que isso vem às custas de interferência na astronomia, né, e a questão do lixo espacial, ou seja, quanto mais satélite a gente lança no espaço, esses satélites um dia eles param de funcionar, porque eles vão ficando velhos, e não é prático você ir lá e recolher e trazer eles de volta, né? Eles acabam sendo programados para ou ficar lá dando volta na Terra durante muito tempo, ou cair logo após o seu fim da vida útil, né? E nesse caso eles se desintegram na atmosfera como uma estrela cadente, né? Mas enquanto eles estão lá, eles acabam sendo um prejuízo, porque uma missão espacial que vai ir até o espaço, um astronauta, ele pode acabar sendo atingido por um pedaço de satélite, por um fragmento, né? E isso pode acabar causando um problema sério, né? Bom, então a próxima pergunta é, refletindo sobre esses pontos negativos, você acha que vale a pena, né? Então a maioria das pessoas respondeu que sim, vale a pena, afinal nós estamos trazendo um benefício para nós aqui na forma de comunicação, né? E claro, poucas pessoas disseram que não vale a pena, mas a marcha do progresso é inevitável, né? Então a gente, sempre que surgiram novas tecnologias, muitas vezes o ser humano resistiu a essas tecnologias, até mesmo a internet, essas redes ali, teve gente que até hoje ainda a 5G, né? Tem gente que está dizendo que o 5G pode estar relacionado aí com o coronavírus, mas não tem nada a ver, né? Na época do lançamento da televisão, do rádio, né? Sempre tem gente que diz que essas tecnologias são prejudiciais e que vai dar ruim, né? E o ser humano vem sempre aprendendo a lidar com elas, a tirar o melhor que elas têm, ou, né, a gente espera, e tentar trabalhar ao redor para evitar os pontos negativos. Então, assim como nesse caso, os seres humanos estão tentando arranjar jeito de minimizar essa interferência na astronomia para poder utilizar os satélites da melhor forma sem que eles sejam muito prejudiciais para o ser humano, né? Então é isso, né? Para a próxima semana então a gente continua com atividades sobre o Big Bang, né? Então fica aí para essa semana a gente aprender um pouco mais sobre diversas culturas, sobre diversas formas de ver o mundo, né? Diversas formas de conhecer a história do universo, né? E a maneira como a ciência procura responder essas perguntas, trazendo aí um ponto de vista da observação, dos fatos, dos fenômenos, né? Para a gente poder interpretar e tentar montar uma história do nosso universo, do nosso cosmos, tudo bem? Então, fiquem bem aí e até semana que vem.